temos o conceito de populações, né, como sendo grupos de indivíduos da mesma espécie, vivendo no mesmo local, ao mesmo tempo. E comunidades são grupos de espécies diferentes que habitam um mesmo local, uma mesma região, ao mesmo tempo, e que, de alguma forma, interagem entre si, tá? E aí, nós vamos estudar, então, nessa aula de hoje, sobre comunidades. Só revisando um pouquinho, na aula passada, na aula de populações, a gente falou que as populações têm 7 propriedades, tá? Só para relembrar, né? Então, entre as propriedades são a densidade, natalidade, mortalidade, potencial biótico, que a gente falou ali na aula passada. Bom, então, para a gente fazer esse comparativo, as populações, elas possuem 7 propriedades. E as comunidades possuem apenas 2 propriedades. Bem mais simples, né? E essas propriedades são o que a gente chama de composição e estrutura. A que se refere a composição? As espécies que estão contidas, que compõem aquela comunidade, tá? Então, a gente vai se referir especificamente à riqueza de espécies, que é o que a gente trata com mais afinco, de forma mais profunda aqui nessa aula. A gente vai falar mais especificamente de riqueza em espécies, que é a respeito da composição. E a estrutura é saber, é você conhecer quanto cada espécie possui em termos de abundância relativa de indivíduos, tá? Então, cada espécie que compõe uma comunidade, ela possui uma quantidade X de indivíduos, né, naquela população. Tá, então, como a estrutura, ela me revela como cada espécie da comunidade participa em termos de quantidade de indivíduos. Aqui embaixo, tem o gráfico, 2 gráficos, né? Só um instante, aceitar um pouco que está chegando na aula. Tem 2 gráficos aqui que mostram exatamente isso. Quando quem for apresentar seminário sobre riqueza em espécies, muito provavelmente seu artigo vai ter algo semelhante a isso aqui, semelhante a esses gráficos que eu estou mostrando aqui, porque eles mostram a composição e a estrutura. Ó, então, aqui, cada barra dessas, se vocês conseguem visualizar, representa uma espécie, e está aqui o nome de cada uma dessas espécies, tá? E aqui, a altura da barra representa a quantidade de indivíduos de cada espécie. Então, quando você olha no geral isso aqui, é muito semelhante à grande maioria das comunidades. O que está revelado aqui nesse gráfico é que a gente tem espécies abundantes, ou seja, com uma grande quantidade de indivíduos. No caso, essa daqui é a que tem a maior quantidade. E há espécies que a gente chama raras. São essas que contribuem com poucos indivíduos dentro da população. Então, essa espécie, ela mostra a composição, ou seja, esse gráfico mostra a composição, ou seja, as espécies que compõem aquela comunidade. E a estrutura, que é o quanto cada espécie colabora para o número de indivíduos da espécie, para o total de indivíduos da comunidade, tá? Então, cada um contribui com uma certa quantidade. E esse gráfico, ele vai... inclusive, assim, a gente pode tirar algumas perguntas que a gente vai tentar responder ao longo dessa aula, que a gente vai entender que são cruciais quando você está estudando ecologia de comunidades, tá? A primeira coisa é, por que algumas... Ah, tá, deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui são 2 comunidades diferentes, tá? Aqui é uma mata primária,
E aqui é uma área de reflorestamento. Se você ver, há muitos indivíduos de uma única espécie, dessa aqui, e poucos indivíduos das outras espécies. Fora que, se você comparar a mata com essa área de reflorestamento, de araucária, a quantidade de espécies aqui é bem menor do que aqui, né? Bem menor não, assim, tem 8 aqui e aqui a gente tem 11 espécies, né? Então, a gente tem o que a gente chama de dominância, uma espécie com um número muito grande de indivíduos em relação ao número total de indivíduos da área, né? Então, aqui é como que você chegasse numa determinada área arborizada e você conseguisse visualizar muito mais de uma espécie do que as outras, né? Porque há uma dominância, ela é muito abundante em relação a outras, que são raras. Normalmente, isso aqui mostra um desequilíbrio no ambiente. Por quê? Porque há muito de um e todos os outros com muito pouco, né? Com exceção desse aqui, que é uma condição média, né? Mas muito pouco dos outros, quando normal mesmo é aparecer isso aqui, tá? E assim, o fato dessas espécies aqui serem raras não indicam desequilíbrio, porque há espécies raras mesmo, por fatores diversos, como o próprio potencial biótico dela, que a gente viu na aula passada, né? Então, é uma população que tem um potencial biótico baixo, produz filhotes ou descendentes em pequena quantidade, pela própria natureza da espécie, tá? Então, quando a gente está estudando ecologia de comunidade, a gente busca entender e responder determinadas questões. A primeira delas, que eu coloco aqui, por que algumas comunidades têm maior riqueza do que outras? A gente acabou de ver no gráfico. 2 comunidades com um número diferenciado de espécies. Então, por que isso varia? Né? Por que há uma variação entre áreas? E ali a gente viu que o fator foi vamos dizer assim, uma ação antrópica. Porque se era de reflorestamento, significa que ele foi desmatado. Ou seja, o homem causou um desequilíbrio e quando foi reflorestar, acabou ou colocando apenas muitos indivíduos de uma espécie, né? Reflorestou só com uma espécie, praticamente. Ou... Só um instante. Estou chegando aí. Ou então, de fato, o ambiente acabou apenas permitindo progredir aquela espécie, né? Tipo assim, vai que eles plantaram outras, mas só conseguiu sobreviver em abundância, em grande quantidade, aquela que está dominando, né? Mas esse é um dos fatores. E a gente pode ver outros aí ao longo da aula. Outro ponto central é por que as comunidades apresentam composição de espécies diferentes. Às vezes eu tenho 2 ambientes muito próximos, mas as espécies são bem diferentes. Por que isso? Né? O terceiro ponto é por que as espécies têm tamanhos populacionais diferentes. E aí eu já acabei adentrando nesse assunto quando eu falei para vocês nesse gráfico anterior que é natural que haja espécies com um número maior de indivíduos, que são aquelas espécies abundantes, e há espécies com um número menor de indivíduos. Isso é natural de qualquer comunidade. Isso aqui, um dos fatores que eu falei, pelo próprio potencial biótico, pela capacidade de reprodução dela, mas pode ser também pelas condições e recursos, ou mesmo competição. E são esses fatores que vão influenciar, que a gente vai ver nessa aula, tá? Então, a gente vai ver os fatores que vão justificar, ou vão explicar, ou até mesmo responder essas perguntas. Alguma pergunta, dúvida ou questionamento até aqui? Professora, competição em plantas?
Sim, com certeza. As O plantas senhor poderia competem dar por um luz, exemplo? as plantas competem por luz, competem por água, competem por nutrientes, né? Através das raízes, à medida que uma planta absorve água e minerais do solo, ela já deixa em quantidade inferior, aliás, ela reduz a quantidade dele no solo, né? O que acaba gerando uma competição indireta. Quando a gente vai ver na aula de interações, a gente vai ver que tem dois tipos de competição, que é uma competição direta e uma competição indireta. A gente vai explicar melhor isso na próxima aula. Mas também competem por radiação solar, tá? E aí eu acho que a gente até falou disso na aula de condições e recursos, né? Eu cito lá o exemplo do pau branco, que ele é diferenciado numa mata, é mais fino, e num sistema agroflorestal, com menos árvores, ele é mais grosso. Por quê? Porque na mata tem mais indivíduos, a abundância de indivíduos é maior, então ele não pode investir em espessura. E aí a planta investe em crescimento para botar as folhas lá em cima, né, o mais alto possível para poder capturar energia. Diferente da árvore que ficava no sistema aberto, com poucas árvores interferindo, então ela não precisava crescer tanto e pode investir mais em biomassa do caule, em vez de altura, né? Mas sim, de fato, as plantas competem por radiação solar, que é um recurso, que a gente já aprendeu isso, né? Os órgãos não competem por condições, eles competem por recursos, né? E também água e nutrientes são recursos e são fontes de competição também entre plantas, né? Professora, Oi. um exemplo é o caneleiro, né, que desenvolve na mata, que eles são bem mais altos do que esses que são plantados na cidade, porque na mata tem a competição de luz solar. Exatamente. Onde está mais aberto, que ele não tem problema de interferência com outros indivíduos ou com outros fatores que possam diminuir, né? Então ele acaba onde não tem esses fatores de competição, ele acaba investindo mais em tronco, ele fica com um tronco mais encorpado e mais baixo, né? E onde há uma competição maior por luz, então a planta é mais fina, né? E mais alta, para evitar essa competição. Muito bem, muito bom, obrigada. Então vamos para frente. Então, aqui para a gente entender por que o número de espécies varia no tempo e no espaço, que a gente vai ver esses fatores aqui ao longo da aula, primeiro eu queria dizer para vocês como que a gente chega a esses resultados aqui, desse gráfico, tá? Como foi que chegou a isso aqui? Então, precisa ter técnica, tem métodos para fazer isso, né? Então, como que a gente quantifica? Os métodos são comumente a amostragem ou a contagem total ou censo, né? Então, contagem total tem uma área delimitada e você vai e conta quantos organismos tem, de cada uma das espécies, de cada uma das populações. Mas se a área for grande, é impossível você sair contando todos. Às vezes, quando é um animal grande que você está trabalhando, então você está trabalhando com elefantes, com zebras, hipopótamos, né? Você consegue, dependendo da área que for, fazer o censo, né? Contar todos. Na maioria das vezes, a gente trabalha com amostragem, tanto para coleta de animais, como para coleta de plantas. Então, existe uma variedade de métodos de amostragem, vai depender muito de qual espécie você está trabalhando. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com plantas, a gente pode fazer parcelas, que são áreas delimitadas, de tamanho já previamente estipulado. Então, o que vai depender da área que você está trabalhando, se é cerrado, se é caatinga, se é uma mata densa, e do porte da planta que você está trabalhando. Então, se é planta herbácea, você vai fazer
uma parcela, sua parcela é bem menor, de um metro quadrado ou 2 metros quadrados. Quando você está trabalhando com arbusto, você já aumenta mais, bota uma área de 10 por 5, né, de 50 metros quadrados. Ou se você está trabalhando com árvores, você bota aí uma área de 10 por 10, 10 por 20, 10 por 50. Então, vai depender muito do que você está trabalhando. Aí tem uma infinidade de métodos de amostragem, tem o que a gente chama de pitfall, que são vasilhas enterradas no chão, para quando o organismo for passar ali por cima, ele cair dentro daquele balde que tem água, um pouco de detergente, para que o organismo não volte, não suba as paredes do balde, aí depois o amostrador, o pesquisador vai lá retirar isso aí, ou redes de neblina, quando você vai trabalhar com morcegos, ou pulsar, quando você vai trabalhar com borboletas e alguns insetos diversos. Então, assim, o método de amostragem, ele é variável muito de acordo com a espécie que você está trabalhando. E aí, quando você vai fazer esses levantamentos, né, o que a gente chama de levantamento, para saber as espécies que tem, a quantidade de indivíduos por espécie, como que eu sei se a minha amostragem foi suficiente para representar a área? Como que eu sei se eu devo parar as minhas coletas, né? Então, existe o que a gente chama de curva de suficiência amostral, mas que pode, nos artigos aí, surgir com vários outros nomes, tá? E é muito comum isso aqui aparecer nos artigos de riqueza em espécies, de comunidades, para quem vai apresentar. Também é chamado de curva do coletor, curva de espécie, curva de rarefação ou de acumulação de espécies. Enfim, não importa o nome, a função é a mesma. É mostrar quantas espécies estão aparecendo novas em cada uma das minhas amostras. Então, eu tenho aqui, ó, a pessoa que trabalhou com parcelas. Ela estabeleceu 30 parcelas. Na primeira parcela, ela achou 35 espécies. Aí achou mais algumas, e aí foi somando, né? Até aqui na 29ª. Como que essa curva me mostra quando eu devo parar? Quando ela estabiliza, pelo menos nas 3 últimas parcelas. Por quê? O que que isso me indica? Indica que não há nada novo aparecendo, ou seja, que o que eu amostrei até aqui, muito provavelmente reflete a totalidade das espécies que tem nessa área. Tá? Por quê? Porque não está aparecendo mais nada novo, então não adianta. Às vezes essa curva pode estabilizar com 7 parcelas, dependendo da área, com 10 parcelas, e às vezes não estabiliza. Você vê aqui, a pessoa está aqui na 29ª, na 30ª parcela e ainda está aparecendo espécie nova aqui. Por esse gráfico, a pessoa não pararia a coleta, mas, poxa, 30 parcelas já é muita coisa. Normalmente a gente trabalha com 10. Mas ela foi aumentando aqui porque não estabilizava nunca, né? Mas isso acontece em ambientes que são muito heterogêneos. E aí você cai numa mancha, aparece espécie nova, que é rodeada por outra mancha, que já tem outro tipo de espécie, então aqui não adianta. Quanto mais você aumentar as parcelas, vai estar aparecendo sempre espécie nova, não é? Então, a curva não estabiliza. Então, é um parâmetro que, de qualquer forma, me indica quando eu devo parar. E se não estabiliza, eu tenho que decidir, de fato, quanto que eu preciso parar, porque quanto que minhas condições, até onde minhas condições me permitem continuar, porque eu não posso indefinidamente estar aumentando a área, né? Infinitamente, aliás. Mas, de qualquer forma, na maioria dos trabalhos, isso aqui é o indicativo, é o que nos indica que a quantidade de espécies amostradas foi suficiente. Tá? Dúvidas ou perguntas? Conseguiram entender? Professora, Oi. é por isso que um estudo, uma pesquisa dura anos, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Assim, tem muitos fatores que influenciam nisso, né? Essas pesquisas de levantamento, elas não costumam ser demoradas nas coletas, né?
mais tempo na identificação das espécies e na contagem das populações, né? É o que às vezes demora um pouco mais de tempo. Mas, ó, esses trabalhos, eles são fundamentais. Eu não sei se vocês têm, acho que eu já comentei que eu gosto muito de ver TV, né, ver reportagem e tal, e eu tenho percebido, assim, eu tenho visto algumas reportagens, que ali em Fernando de Noronha tem uns pesquisadores fazendo levantamento da fauna de Fernando de Noronha. Tanto é que encontraram uma espécie de ave nova, né? E aí batizaram com o nome da tal da Juliette aí, que está em voga aí nesses reality aí. Até raiva esse negócio. Enfim. E também, em outra reportagem, eu vi também que tinham descoberto outras 2 espécies de aves. Não, desculpe, 2... agora eu não vou lembrar. Mas eu sei, assim, por último, eu vi que 3 espécies novas de peixes foram encontradas lá no fundo do mar, né? Então, assim, como que a gente conhece as espécies de uma comunidade? É através desses métodos, é através desses censos, é através dessas amostragens. É quando você vai até o local para buscar conhecer, para pesquisar, para coletar, para saber que espécies, né? E assim, cada vez menos gente hoje tem trabalhado com isso, né? Com esses levantamentos. Por quê? Porque a maioria das revistas não quer publicar levantamentos, né? Puros e simples. E aí acaba a gente faltando profissionais, que são os chamados taxonomistas, que vão trabalhar identificando espécies. E aí, se a gente não conhece a nossa biodiversidade, como que a gente vai saber o que preservar? Tem espécie que some, que desaparece, sem ninguém nunca nem ter encontrado ela. Então, é fundamental que os pesquisadores estejam sempre incentivando pessoas, novos pesquisadores, a trabalhar com riqueza em espécies, com levantamento de espécies. Aqui é um gráfico muito semelhante àquele das aves, lá nas condições de recursos. Não sei se vocês lembram, tinha um gráfico que era sobre a distribuição de uma ave tropical em função da temperatura, e aí mostrava lá onde era propício, estressante e extremo, né? Bom, aqui é um gráfico muito parecido com isso, tá? Para a gente explicar por que, em partes, né? Por que as espécies variam em quantidade no tempo, no espaço, tá? Então, aqui, se as condições estão ótimas, a espécie vai reproduzir, vai sobreviver, vai crescer, vai reproduzir. A gente já aprendeu isso, né? Que aqui são as condições propícias para ela. Logo, aqui a espécie é abundante. Se o ambiente se afasta desse gradiente ótimo, a espécie entra numa zona de estresse, e quando está numa zona de estresse, a primeira coisa que é afetada é a reprodução. Ela cresce, ela sobrevive, mas pode reproduzir muito pouco, e aqui a gente tem, então, uma espécie rara. E para responder aquela pergunta, por que as espécies de um ambiente são diferentes? Por que as comunidades têm composição de espécies diferentes, né? As espécies de 2 comunidades são diferentes. Muito possivelmente, um desses ambientes seja a zona de extrema para uma determinada espécie, ela está ausente. Enquanto lá no outro, ela poderia ser rara ou abundante, tá? Então, as condições, elas vão influenciar demais as espécies que compõem uma comunidade, né? Cada espécie, ela tem os seus limites de tolerância, né? Os seus limites máximo e mínimos. Essa faixa
dentro da qual está a faixa ótima e a faixa de estresse, né? Passando dessa faixa de estresse, a espécie está ausente, porque ela não consegue viver naquelas condições. Então, isso explica, em grande parte, por que as espécies da caatinga são, por exemplo, completamente diferentes das espécies do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, né, ou dos Pampas. Eu não digo nem do Pantanal, porque o Pantanal é um misto de biomas, né? Ele é quase um ecótono, é um bioma também, mas é quase um ecótono. Onde há espécies, a influência, ele está rodeado, né? Pela Amazônia, pelo Cerrado, e pela Caatinga um pouco mais para cima, né? Então, há uma influência desses fatores no Pantanal, e às vezes você encontra espécies do Pantanal, espécie de caatinga do Pantanal, espécie de cerrado do Pantanal, tá? Então, mas fora isso, as outras as espécies dos outros biomas, elas têm sua distribuição muito bem delimitada, e é justamente por conta das condições nas quais elas evoluíram, né? Tranquilo de entender aqui? Com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Qualquer coisa que vocês me digam, gente. Posso passar então, né? Bora para frente. Então, para a gente trabalhar um pouquinho melhor esse conceito de riqueza, eu estou trazendo essas duas imagens aqui, tá? Essa imagem, na verdade, tem duas partes aqui, é uma comunidade, a gente chama de, tá chamando aqui, né, de comunidade 1, aqui de comunidade 2, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o que é riqueza em espécies. Riqueza em espécies é a quantidade de espécies, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? Para a gente entender. Tá? Tem outros conceitos, tem outras nuances. Mas para a gente entender de grosso modo o que é riqueza em espécies, a gente vai dizer que é a quantidade de espécies que tem no local. Aí eu queria pedir para vocês olharem bem essas duas imagens e me dizerem qual das duas áreas tem maior riqueza em espécies. A1. Liguem os microfones, porque aí eu não estou no chat. A primeira imagem, a comunidade 1. A comunidade 1. Todo mundo acha que é a comunidade 1 ou alguém discorda? Concordo que seja 1. Tá, então vamos lá. O que é riqueza em espécies? Responda para mim, se entenderam. É a maior variedade de espécies diferentes. A quantidade de espécies, não é isso? Quantas espécies tem na comunidade 1? 4. E quantas tem na comunidade 2? 4 também. Só que tem uma predominância maior de uma espécie sobre as outras. Tá, mas a pergunta é, que área tem maior riqueza, né? As duas são iguais. Ambas têm 4 espécies. Que espécie tem maior abundância relativa e em qual área? Na 2. Na 2. Qual? Espécie A. A espécie A tem maior abundância relativa na comunidade 2, certo? Alguém ficou com dúvida? Não consegue visualizar isso? Tá tranquilo? Ok. Então, só a gente revisando, né? Ambas têm a mesma riqueza, tá? Mas elas têm uma diferença, de fato, na abundância relativa das espécies, né? Que aqui a gente tem, na comunidade 2, a gente tem uma dominância, apesar do número de espécies ser o mesmo. A riqueza é a mesma, mas a gente tem aqui uma dominância da espécie A. Isso vai influenciar no terceiro conceito aqui, que eu não trabalhei com vocês, mas que eu quero que vocês... Eu vou explicar só depois da pergunta.
Que área tem maior diversidade? A1. Todo mundo concorda? Concordo, professora. Por quê? Que é a 1. Porque tem mais, tem 4 espécies diferentes, né? Mas estão em igualdade. Ela não tem um com mais abundância do que a outra. Que é a mesma proporção, professor. Isso, né? Embora na natureza isso não aconteça, de ter exatamente a mesma proporção, a gente já viu, né? Mas o número de indivíduos, ele está melhor distribuído entre as populações. Se eu voltasse bem aqui para perguntar para vocês, qual dessas duas áreas tem maior riqueza? A 2 ou a 3? A 2. Qual A das... 2. Certo. Qual que tem a maior abundância relativa? Onde? Pode dizer o número, tá? Porque eu acho que o nome não dá para ler direitinho. Espécie 1 da 3. Espécie 1 da comunidade 3. E qual área tem maior diversidade? A 2. Pronto. O Então, 2, professor. beleza. Então, eu acho que os conceitos ficaram claros aí na mente de vocês, né? As imagens são diferentes, mas representam as mesmas coisas. Se ficou alguma dúvida, me digam, tá? Que aí a gente adiciona, acrescenta mais alguma informação. Tranquilo até aqui? Sim, Podemos passar, então, né? sim. Pronto. Então, aqui a gente vai falar agora um pouco mais dos fatores que vão influenciar, aliás, que vão responder as perguntas que a gente fez, tá? Então, que fatores são esses? São as interações, em especial competição, predação e protocooperação, tá? Mas, acima de tudo, competição e predação. Se tem duas interações que são grandes estruturadoras de comunidades, são essas duas interações, a competição e a predação, tá? Porque elas são muito mais generalizadas dentro das comunidades. E o segundo fator seria a heterogeneidade do ambiente, tá? Quer seja no espaço ou no tempo, ambientes diferentes, tá? Ou entre estações, ou a coisa que a gente viu lá da agregação, na aula passada, porque a gente até pergunta, por que as populações aparecem agregadas, né? Uma das explicações é por causa da heterogeneidade do ambiente, a heterogeneidade espacial, né? Que aí eu falo que há manchas favoráveis, e ali as espécies aparecem, os indivíduos aparecem agregados ali, cercado por manchas não favoráveis, onde esses indivíduos não aparecem, tá? Então, a heterogeneidade, ela vai influenciar muito a riqueza em espécies, porque eu tenho manchas com que algumas espécies estão, enquanto rodeadas por manchas que outras espécies estão. E isso influencia a riqueza em espécies. E o terceiro ponto é a questão da migração, que essa troca, esse intercâmbio, ou essa saída e entrada de espécies, lógico que vai influenciar na riqueza em espécies. Se a gente tem espécies chegando, imigrando, entrando nessa comunidade, isso vai aumentar a riqueza em espécies. Se a gente tem espécies emigrando, populações saindo, a gente vai ter uma redução na quantidade de espécies da comunidade, né? Então, aqui são fatores que vão influenciar a riqueza em espécies e que buscam e que acabam respondendo as três perguntas que a gente fez anteriormente nessa mesma sequência, tá? Das perguntas estão as possíveis respostas. Mas vamos ver um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre esses fatores que a gente pode dividir em espaciais e temporais. Entre os espaciais, a gente vai ver a produtividade e a riqueza de recursos, a competição está aqui, a predação está aqui, vamos falar de heterogeneidade do ambiente e de adversidades ambientais.
E dentro dos fatores temporais está a variação climática, os distúrbios e o tempo evolutivo das espécies. Antes da gente falar especificamente, MacArthur, ele, que era um pesquisador, ele tentou propor alguma forma de responder essas perguntas. Por que que uma comunidade tem mais espécies do que a outra, né? E aí ele propôs um modelo com 4 previsões, tá? Aqui tem 2 delas que a gente vai explicar, e no outro slide tem mais 2. Então, ó, presta atenção aqui, não é difícil de entender. Se você conseguir saber o que que representa cada um desses ícones aqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa barra aqui, o tamanho dela vai representar a quantidade de recursos. Barra menor, menos recurso, ou variedade de recursos maior aqui nessa segunda barra. Essas linhas aqui, elas representam a quantidade de espécies. Cada uma representa a quantidade de espécies. Então, aqui a gente tem 4 espécies, aqui a gente tem mais espécies, tá? A largura dessa linha representa a largura do nicho da espécie. E esse ponto aqui, que está marcado como O, representa a sobreposição de nicho, ou seja, quão semelhantes são os nichos das 2 espécies. A gente já até estudou isso aqui, né? São conceitos que a gente já visualizou na aula de condições, recursos e nicho, então, acho que está bem tranquilo de entender, tá? Então, vamos lá para a gente ver quais são as previsões dele. Aqui, na previsão A, ele diz que uma comunidade vai ter mais espécies quanto maior seja a variedade de recursos. Então, está bem claro na imagem. Maior variedade de recursos, maior quantidade de espécies. Menor variedade de recursos, menor a quantidade de espécies. Entendido? Dúvidas? Perguntas? E aí, tudo bem, professora? Tranquilo. A segunda, ela diz que se 2 ambientes tiverem a mesma variedade de recursos, haverá mais espécies quando estas espécies tiverem um nicho menor. Ó, aqui o nicho, você vê a largura da linhazinha, é menor do que aqui. Então, se o nicho é menor, há mais espécies para a mesma variedade de recursos nos 2 ambientes. Então, eu tenho um ambiente aqui com uma quantidade X de recursos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espécies. E tenho a mesma variedade ou quantidade de recursos aqui, mas com menos espécies, porque elas têm um nicho maior. Isso aqui leva à competição, né? A gente já até falou disso na aula de nicho. Se as espécies aqui têm um nicho muito largo, elas comem de várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim, ela tem uma dieta muito variada, ela ocupa um amplo espaço, ela tem um nicho largo, então vai ter menos espécies, porque elas vão acabar competindo, né? Mas se cada uma tem um nichozinho realizado menor, então mais espécies podem viver cada uma no seu cantinho, comendo suas coisinhas, sem ter que competir com ninguém, e todo mundo coexiste numa boa, tá? Tranquilo de entender? Ou ficou dúvida aqui? Vocês me digam, vou passando, ninguém fala nada. A terceira previsão do modelo de MacArthur. Se os 2 ambientes, as 2 comunidades, têm a mesma variedade de recursos, mas
num ambiente a sobreposição do nicho é maior, então pode haver mais espécies do que onde haja menor sobreposição de nicho. E assim, se você já entende um pouquinho de nicho, você me faria uma pergunta, e eu não vou falar disso para não confundir. Por quê? Aqui é a forma como o MacArthur via, tá? Existem outras coisas envolvidas, porque eu acabei de dizer que se as duas espécies ou várias espécies estão querendo as mesmas coisas, vivendo no mesmo espaço, nos mesmos gradientes ambientais, sobrepondo os nichos dela, isso aumenta a competição. Mas MacArthur, o que acaba reduzindo o número de espécies, né? Mas MacArthur está isolando fatores, tá? Ele está pontuando. Então, ele entendia que se houvesse maior sobreposição de nicho, poderia haver mais espécies. Embora na prática não seja isso que acontece, porque quanto maior for a sobreposição, quanto mais tiver organismos querendo comer as mesmas coisas, viver nos mesmos locais, nos mesmos gradientes, ter a mesma posição ambiental, maior é a competição. E se há competição, se entrou em competição, é o que a gente vai já ver na frente, alguém vai perder. Alguém vai ser deslocado, né? E isso reduz a riqueza em espécie, tá bom? Então, assim, já disse que nem ia falar a pergunta, né? Mas acabei falando, eu espero que não tenha confundido mais. Mas se tiverem qualquer dúvida, podem me dizer, é só falar. Nada? Então, aqui, a quarta e última previsão, só lembrando, tá? Qualquer dúvida, vocês podem voltar, o vídeo vai estar no canal, então pode voltar e assistir novamente. Aqui, a última, ele vê as coisas de uma forma contrária. Então, se há uma mesma variedade de recursos em cada um dos ambientes, aquele ambiente que tiver mais espécies será mais saturado e não permite novas espécies chegarem. Enquanto aquele que há poucas espécies, há uma maior disponibilidade de recursos para que outras espécies possam chegar, né? Tem mais recursos não explorados. É como uma área que está começando a se desenvolver. Na sucessão ecológica, a gente até fala já na frente também. A área está se desenvolvendo, há uma mudança gradativa nas espécies, conforme o ambiente vai sendo moldado, vai sendo modificado, né? Os recursos vão variando, novas espécies podem ir chegando, podem ir ocupando aquele espaço. Então, se há mais espécies, mais saturado é o ambiente, a comunidade. Enquanto se há uma grande variedade de recursos com poucas espécies, há mais recursos para serem explorados, né? Há nichos vazios, vamos dizer assim, há espaço ambiental para outras espécies chegarem. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre qualquer parte do modelo de MacArthur? Não. Tudo bem, vamos para frente. Então, vamos lá para os fatores, né, para a gente entender. Então, aquilo ali que a gente falou agora, do modelo de MacArthur, ele tentando explicar por que as espécies variam entre comunidades. E ele faz isso à luz de recursos, tá? O que tem muito a ver com esse primeiro item aqui, a questão da produtividade. A gente acabou de dizer que se há uma maior variedade de recursos, há possibilidade do ambiente ter uma maior quantidade de espécies. Então, a produtividade é a capacidade de produzir biomassa de um ambiente, de um ambiente produzir biomassa.
tá? Ou massa viva, quer seja de animal, vegetal, bacteriana, do solo, do ar, das plantas, enfim, né? Em geral, é aquela mesma coisa que o Macaco falou, mais variedade, mais produtividade, mais alimento, mais recurso, o que aumenta a riqueza em espécie, tá? Aqui eu coloquei um gráfico para tentar explicar isso aqui, hein? Por partes, por vários gráficos. Então, esse primeiro gráfico, ele mostra a produção de biomassa em função da precipitação anual. Então, à medida que aumenta a precipitação, aumenta a produtividade. Daí, você compara. Que ambiente é mais produtivo? Caatinga ou Cerrado? O que vocês acham? Entenderam a pergunta? Cerrado, professor. Por quê? Com base em que foi tua resposta? Porque existe mais variedade de espécies, existe mais recurso, o clima é agradável. Ok. Com base no que a gente está vendo aqui, porque chove mais do que na Caatinga, né? Caatinga chove entre 250, nas caatingas brasileiras, né? Chove entre 250 e 500 milímetros em média, sendo que os que estão em zona de ecótono pode chegar até 800 milímetros. Mas, no Cerrado, é comum chover 1.200 milímetros, 1.200, ou até 1.500 milímetros, né? É comum. Então, se chove mais, tem maior produtividade, tem maior riqueza em espécies, tá? E aqui, esses gráficos mostram a quantidade de espécies em função desse potencial de evapotranspiração ou o que representa a umidade. Então, a gente tem aqui a riqueza em espécies de pássaros, de aves, aumentando em função desse potencial de evapotranspiração. Da mesma forma, a riqueza em espécies de mamíferos aumenta, a riqueza em espécies de répteis, e, lógico, evidentemente, a riqueza em espécies de sapo aumenta conforme aumenta essa evapotranspiração potencial. Anfíbios, né, professora? Hã? Anfíbios, né? O que foi que eu falei? Sapo. É a imagem, né? A imagem bota um negócio na cabeça da gente, mas tá certo, anfíbios. Aqui de anfíbios. Obrigada. Outro fator, a intensidade de predação. Então, eu já falei para vocês que dentre as interações, predação e competição, são as interações que são as maiores estruturadoras de comunidade. Então, a predação, como que funciona, como que a predação influencia a riqueza em espécies? Ora, veja bem, se a gente tem um organismo comendo indivíduos de outra população, né, ou organismo de uma espécie comendo indivíduos da população de outra espécie, a gente vai ter uma redução no número de indivíduos, podendo chegar, inclusive, ao desaparecimento daquela espécie, né, por conta da predação. Se tivermos muito predador para pouca presa, então é possível que a população de presa acabe desaparecendo. Então, isso vai influenciar na riqueza em espécies, né? Agora, por outro lado, assim, porque tudo na natureza tem que ter equilíbrio, tá? O outro lado da predação é quando ela não é intensa demais, ela beneficia a riqueza em espécies. De que forma? Impedindo que determinadas populações de espécies aumentem muito o número de indivíduos. Então, ela é o que a gente chama de coexistência mediada pelo predador. O predador mantém um número estável, não deixa, aqui é o predador,
a presa, então ele come, mas apenas o suficiente para manter o tamanho da população dessa presa. E aí, isso influencia, a gente inclusive vai ver na próxima aula de interações, né, mais detalhadamente, e isso influencia na competição, porque se não há esse predador, aqui, ó, ela cresce muito, e acaba deslocando o competidor dela. Se essa população aqui é mantida pelo seu predador, ela coexiste com o competidor dela. Entenderam? E isso aumenta a riqueza, que é o que a gente chama de coexistência mediada pelo predador, porque ele possibilita a existência de competidores num nível mais ou menos equilibrado, o que não aconteceria sem o predador. Então, a gente tem esses dois lados. O predador diminuindo a riqueza em espécies, quando a predação é muito intensa, que é esse segundo item que eu estou botando aí, e o predador permite o aumento da riqueza em espécies, por manter um número estável da presa. Né? Deu para entender? Ou eu confundi a cabeça de vocês? Ou se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. Professor, então o conceito de predação é tanto o predador como a presa, né? Não entendi. O conceito de predação é tanto o predador como a presa, né? A predação é o ato de matar para se alimentar de uma presa. Né? Eu não sei se eu Entendi. Tá? Então, vamos lá, para o próximo. A outra interação, a competição. Então, assim, se há competição e há uma desigualdade entre as espécies que estão competindo, principalmente no número de indivíduos, e em função das condições do ambiente, é muito provável que uma das espécies saia perdendo, no sentido de morrer. Então, por exemplo, se tem duas espécies de plantas, duas populações de plantas na mesma comunidade, e uma está, por razões diversas, melhor adaptada ao ambiente e consegue acessar melhor o recurso em competição, então é provável que essa espécie permaneça e essa outra espécie seja eliminada, seja deslocada da população. É você ver, por exemplo, você plantar milho no meio de, sei lá, no meio de uma plantação de acerola. Digamos, né? As acerolas passadas, e você planta o milho ali próximo. O milho não vai ter a mesma capacidade de acessar a radiação solar, por conta do sombreamento, né, do pé de acerola, e vai acabar morrendo. Né? Então, aquele que tiver melhor adaptado às condições vai permanecer, né? Então, aqui, na verdade, quem diz isso é Gauss, através do princípio da exclusão competitiva. Para ele, duas espécies não podem coexistir se elas ocupam exatamente o mesmo nicho. E isso inclui o mesmo espaço geográfico, os mesmos recursos, né, e querem viver nas mesmas condições. Então, se eles vivem no mesmo local, comendo a mesma coisa e querendo as mesmas coisas, eles vão, com certeza, competir. Só que Gauss diz que duas espécies com o mesmo nicho não coexistem. Uma delas fica e a outra se extingue. E isso, lógico, vai influenciar na riqueza em espécies. E, inclusive, entre ambientes próximos. Por quê? Porque aqui tem espécie A, B, C, e aqui não tem essas mesmas espécies.
pode ter C, D e E? Porque a competição pode ser diferenciada, né? Aqui pode até ter uma F, uma G e uma H, porque a competição é diferenciada entre as espécies, né? Então, o ambiente vai selecionando, de certa forma, quem vai vencendo ou não a competição. E isso vai alterando a riqueza em espécies. Se a competição é muito intensa, leva à extinção de espécies. Por outro lado, a gente vê que é um ambiente, a gente não pode ter, né? Esses extremos são muito prejudiciais ao ambiente. Por outro lado, se não houver competição, acaba uma espécie dominando o ambiente. Então, lá naquele gráfico que a gente viu, né, do ambiente reflorestado, muito provavelmente aquela espécie que é a maior, né, que tem maior quantidade de indivíduos, que foi introduzida intencionalmente pelo homem, porque é um reflorestamento, não achou competidor. E aí ela se sobressai, né? Porque se ela achasse outros já ali, sombreando ela, retirando a água, impedindo a germinação da semente, e blá, 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 e etc., ela não alcançaria um número tão grande de indivíduos, tá? Mas ali a gente pode inquirir que não houve competição, porque há uma dominância, né? A dominância, ela não é boa para a riqueza em espécie ou para a diversidade, porque ela reduz a riqueza em espécie. Dúvidas, perguntas, algum comentário sobre essa parte? Se não, vamos para frente. Outro fator que a gente já até conversou, né, a heterogeneidade, que é esse fato de que muitos ambientes não são um contínuo de condições e recursos, mas sim há uma diferenciação ao longo de um ambiente em termos de condições, principalmente, né, de condições, mas também, lógico, dos recursos, né? Então, ambientes que são mais heterogêneos, eles podem acomodar mais espécies, porque eles têm uma maior quantidade de microclima, ou seja, tem nichos, oferecem uma maior variedade de nichos. É aquilo lá que o amigo MacArthur estava falando, né? Que a variedade de recursos maior permite uma maior quantidade de espécies. Aqui a gente está dizendo não apenas a variedade de recursos, mas também a variedade de condições, né? De condições de solo, de condições de clima, de condições de pH, de condições de precipitação, temperatura, umidade, velocidade dos ventos, etc. Então, quanto mais heterogêneo é o ambiente, lógico, maior quantidade de espécies pode habitar esse espaço, né? Então, eu até coloco aqui, né, uma imagenzinha do sapo, porque os sapos, eles são, assim, muito específicos em relação ao nicho deles, né? Precisa ter umidade para eles, né? Precisa ter poças. E eles só se distribuem onde eles encontram as condições adequadas. Então, é preciso, muitas vezes, existem, às vezes, rios, riachos, né, que secam, mas ficam umas poças. Assim, enche quando está chovendo, aí quando seca, não seca tudo ao redor, ficam umas poças ali. Ou seja, fica um ambiente bem heterogêneo, né? E ali, ela favorece a riqueza em espécies de sapo, porque eles encontram ali as condições adequadas. Diferente de que se tudo secasse na margem do rio, né, que inundou, que encheu, que baixou, se tudo secasse, não haveria essa variação espacial. E não existiriam, e a quantidade de espécies de sapo acabaria sendo reduzida. Tá?
Dúvidas sobre essa questão da heterogeneidade ou algum comentário? Professora, Oi, o exemplo do sapo serve para tudo, né? para muita coisa, para muitas outras espécies. Ok. Então, aqui, ó, esses gráficos vão mostrar isso. Então, por exemplo, aqui, esse é um gráfico que mostra a riqueza em espécies de formiga em função da riqueza de espécies de árvores. Então, à medida que aumenta a quantidade de espécies de árvores, aumenta a riqueza, ó, principalmente aqui, né? Aumenta a riqueza de formigas. Por quê? Porque cada espécie pode ter, de formiga, pode ter afinidade por uma espécie de árvore, né? Então, por exemplo, tem formiga que só dá em pé de laranjeira. Tem espécie de formiga que dá especificamente em mangueira. Então, quanto mais espécies de árvore tiver um local, mais espécies de formiga pode existir. E isso vale para muitas outras coisas, como eu falei, a questão lá do sapo, mas aqui, ó, também dos peixes. Quanto maior o índice de vegetação de um lago, né, quanto maior a variedade de espécies vegetais em um lago, maior riqueza em espécies de peixes, certo? E assim é qualquer outro levantamento que você faça, de olhar à medida que muda o ambiente, à medida que variam as condições do ambiente, a gente tem também uma maior variação, uma maior quantidade de espécies. Outro fator são as adversidades ambientais, tá? Que a gente já falou, né, de lá nas condições e recursos, as condições podem ser propícias ou adversas. Dentro das adversas podem ser estressantes ou extremas, né? Então, ambientes adversos, eles afetam os processos fisiológicos. Lembrar que quando a espécie está numa zona propícia, ela cresce, ela sobrevive, cresce e reproduz. Se afasta, né, dessa região ótima, a primeira coisa afetada é a reprodução, né? São os processos fisiológicos, em especial a reprodução. E isso, lógico, vai influenciar na quantidade de indivíduos e também na riqueza em espécies. Então, ambientes extremos são aqueles que têm poucas espécies, né? Então, quanto mais adverso for um ambiente, em termos de ou temperatura muito baixa, ou temperatura muito elevada, ou baixa quantidade de água, ou excesso de salinidade, menor vai ser a quantidade de espécies que a gente vai encontrar nesses ambientes adversos. Então, isso é algo que explica essa variação na riqueza de espécies no espaço. Então, por que que a caatinga tem menos espécies do que o cerrado, por exemplo, ou a floresta amazônica? Porque ele é um ambiente, um domínio que tem condições mais estressantes, né? Eu não digo extremas, mas muito mais estressantes. Então, muitas espécies acabam não conseguindo sobreviver naquelas condições, a menos que tenham desenvolvido estratégias para sobreviver. Mas se eu pegar, por exemplo, um jatobá e plantar na caatinga, não vai dar certo, né? Ou se eu pegar uma cecrópia, que é de Mata Atlântica, tentar plantar na caatinga, não dá certo, porque é um ambiente estressante para elas, né? Isso vale para animais também. Tem animais que a gente encontra por todo o Brasil, em todos os biomas, como é o caso da onça, que tem uma plasticidade fenotípica muito grande, não, uma plasticidade de nicho muito grande. Ela aceita desde grandes precipitações até ambientes mais secos, sempre com a temperatura elevada, porque a gente está numa zona tropical, né? A temperatura sempre superior, média sempre superior a 25 graus ao longo do ano, né? Mas tem outros que
cada um na sua sobrevive. Por exemplo, você não encontra, uma espécies que você não encontra, orquídeas, né? Orquídeas você dificilmente vai encontrar na caatinga. Ela tem condições muito específicas que não são encontradas na caatinga para ela sobreviver. Então, ambientes propícios permitem a plena realização dos processos fisiológicos, a gente já falou, né? E favorece a quantidade de indivíduos e também de espécies. Algum comentário sobre, ou pergunta sobre a diversidade? Só para a gente exemplificar isso, enquanto vocês pensam aí na pergunta de vocês, né, caso queiram falar alguma coisa, esses dois gráficos vão mostrar isso também. A gente tem a riqueza em espécies em função do pH do solo ou do pH de um curso d'água, tá? Então, aqui, quanto mais se aproxima da neutralidade do pH do solo, né, quanto mais se aproxima aqui do ideal, que é 6,5, a gente vê esse aumento na riqueza em espécies. Solos muito ácidos, poucas espécies. Aqui, ó, no caso, 10 espécies, né? Para um solo pH 3,7. Muito ácido. Daí, à medida que aumenta esse pH em torno do pH ideal, aumenta a riqueza em espécies. Do mesmo jeito que o curso d'água. pH aqui próximo de entre 3 e 4, né? 20 espécies, e à medida que aumenta em direção à neutralidade, aumenta, à medida que se aproxima da neutralidade, aumenta a riqueza em espécies. Alguma pergunta ou dúvida sobre esse item, adversidades ambientais, e como ele afeta a riqueza em espécies? Ou qualquer outro comentário? Tudo bem. À frente. Há também fatores que variam não apenas no espaço, mas no tempo, como o próprio clima. Então, se vocês observarem, quando está aqui para nós, né, quando está no período chuvoso, aparece uma variedade de espécies que você não encontra no período seco. Tem mais sapo, tem mais grilo, tem mais aranha, tem mais besouro, tem mais mosquito. Então, são espécies que aguardam o momento das condições ficarem adequadas, e aí elas desenvolvem o seu ciclo de vida e, principalmente, reproduzem nesse período. Então, é um período que há uma grande variedade, uma grande quantidade de espécies, né? Então, o clima, essas variações que acontecem entre as estações, fazem também, promovem também alteração na riqueza em espécies. E esses gráficos aqui vão mostrar isso. Que variações no clima, quanto mais se distanciam do ideal, menor a riqueza em espécies, né? Então, a gente tem aqui para pássaros, para aves, quanto mais, aqui são de florestas temperadas, tá? Não são tropicais, não são aves tropicais, são organismos que a temperatura já é bem menor, né? Então, aqui, ó, a temperatura ideal para eles é entre 0 e 5 graus, ou 3 graus em média aqui, né? A gente tem aí, nessa faixa, quase entre 500 e 600 espécies de pássaros. À medida que nessa região aumenta a temperatura para próximo de 30 graus, reduz consideravelmente para menos de 100 a quantidade de espécies, né? Então, são essas variações no clima também para mamíferos e para gastrópodes que vão influenciar a riqueza em espécies. Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões? Ok. Continuando aí esse item das variações climáticas, então a gente até falou isso aqui na aula de condições e recursos, né? Os fatores climáticos, eles tendem a causar variações drásticas na densidade e, lógico, podem também refletir isso, não apenas a nível de população, mas a nível de espécies também, né?
A riqueza pode ser alterada em função das variações no clima ou mesmo nas condições, né? Embora não mude o clima, mas, aliás, só frisando, o clima de um local vai influenciar no número de espécies, mas também as condições dentro de um local, dentro de um mesmo clima, tá? Condições de mais chuva, menos chuva, de precipitação ou ausência de temperaturas mais baixas ou mais altas vão influenciar a riqueza em espécies. Daí, surgiu aí em 2004, Brown e outros pesquisadores propuseram o que é a chamada teoria metabólica da ecologia. Ou seja, os padrões de distribuição de espécies estão relacionados à temperatura do ambiente e que essa temperatura interfere no metabolismo do indivíduo. Ou seja, a temperatura vai influenciar na distribuição das espécies, de acordo com esses pesquisadores. Ó. Aqui, eles mostrando a riqueza em espécies em função da temperatura. Aqui está em Kelvin, né? Então, se você ver aqui, ó, quanto maior a temperatura, menor a riqueza em espécies, né? Então, que comprova aí, de certa forma, essa teoria metabólica da ecologia, com a temperatura influenciando os padrões de distribuição das espécies, tá? E aqui é um outro gráfico que eles mostram, né? Aqui, as regiões mais amareladas são regiões mais frias, como aqui, né? E as regiões mais vermelhas são regiões mais quentes, né? E aqui os valores encontrados da teoria metabólica da ecologia, né? Mostrando que aqui nessa região, nessas regiões mais quentes, é onde tem menos espécies, né? E onde está mais claro seriam as regiões onde há mais espécies. Só que, assim, há umas controvérsias, assim, em relação a essa teoria, tá? Ela não é sempre real, ela não é aplicável todas as vezes, tá? Mas, num geral, vamos dizer assim que a teoria pode ser comprovada, né? Mas não sempre, tá? Então, sim, há umas controvérsias em relação a essa teoria. Sobre variações climáticas, dúvidas, perguntas? Ficou claro? Ainda estão vivos? Já cansaram da aula, não falta muito para acabar não, viu, gente? Estamos aí uma reta final, acho que já tem uns que já pegaram no sono aí, né? Na verdade, a gente, assim, acaba coincidindo essa teoria metabólica da ecologia, porque, de qualquer forma, a gente está falando da distribuição das condições, em especial, né? E, lógico, também que segue-se uma distribuição diferenciada dos recursos, que são fatores que vão formar o nicho da espécie, né? Então, lógico, a temperatura é um fator do nicho, né? Então, se a temperatura ideal para compor o nicho de uma determinada espécie, aquela espécie vai estar ali. Se e à medida que se afasta dessa temperatura ideal, que vai modificando o nicho, né, que vai passando da zona de estresse, a espécie vai estar ausente. Então, de certa forma, essa teoria ela é real, porque não em si mesmo, mas porque ela reflete o nicho da espécie, né? Inclusive, eu acho que tem gente que vai falar de nicho aí, né, nos seminários. Outro fator são os distúrbios. O que são distúrbios? São incêndios, vendavais, temporais, a queda de uma árvore grande no meio da floresta, que derruba outras árvores, que abre uma clareira, né? Então, assim, esses distúrbios, se eles são muito frequentes, eles vão influenciar na riqueza em espécies
porque eles influenciam no estado de sucessão ecológica, que a gente vai já ver também, tá? E se os distúrbios são muito raros, as espécies mais competitivas acabam dominando, tá? Só para a gente arrematar essa questão dos distúrbios, vamos pensar assim, se uma área está constantemente pegando fogo, a sucessão ecológica ela não pode progredir. Então, ele fica sempre no estágio inicial de sucessão. Ou seja, a riqueza em espécies não avança, não há mudança ao longo do tempo, porque não dá tempo de mudar. Ou quer seja incêndio, quer seja vendaval, temporal, ou qualquer uma dessas outras situações. Por outro lado, se a área está sempre muito estável, não tem nenhuma mudança, não tem nenhum fator que altere, quem está dominando ali vai continuar sempre dominando. Os distúrbios, eles também são bons, tá? Lembra que, por exemplo, a gente tem um bioma aqui no Brasil, né, que é o Cerrado, que ele está, vamos dizer assim, até adaptado para constantes, para repetidos incêndios. E entendam, não incêndios provocados. Incêndios naturais, tá? Incêndios causados pelo homem fora do tempo certo, que seriam aqueles tempos de maior quantidade de raios, que é quando o cerrado mais queima naturalmente, tá bom? Então, a gente não está falando desse extremo, desse momento de queimadas, que o povo toca fogo em tudo e faz prejudicar. A gente tem o bioma adaptado com as plantas, com as folhas mais grossas, com maior quantidade de cera, investindo em raiz. Às vezes você pode queimar em cima, não tem problema nenhum, que a parte de baixo consegue regenerar o que está em cima. Então, assim, o cerrado ele consegue conviver com as queimadas, com os incêndios naturais, tá? Causados por raios, muitas vezes. E aí isso faz com que seja bom, seja benéfico. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que se os incêndios do cerrado parassem, os incêndios naturais, uma gama de espécies de formigas desapareceriam. Então, esses incêndios, eles são essenciais, essas espécies já estão adaptadas a isso, a sobreviver, e esse é um tipo de distúrbio que impede a dominância e favorece a riqueza em espécies. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Professora, é por isso que quando eu vou viajar para Fortaleza, eu vejo aquelas árvores nas estradas, tudo seco, só os galhos. Aí outro momento, quando eu vou viajar, em outra época, tá tudo verde. Ali são distúrbios frequentes ou são distúrbios raros, professor? Não são distúrbios. Ali é caatinga, né? Quando você sai do Piauí, vai passar ali por região de Sobral tem muita caatinga, Forquilha, né? Até Pentecoste ali, tudo você tem caatinga. Então, quando você está passando, que você vai vendo aquelas arbustos, principalmente secos, é porque está no período seco e eles perderam as folhas, né? Ali a questão não é distúrbio, é no tempo, né? O tempo dele, as condições não estão adequadas, mas eles se adaptaram, as plantas se adaptaram jogando as folhas fora para retirar a superfície de evaporação. Então, elas não perdem água naqueles momentos. E aí, quando vem as primeiras chuvas, as folhas voltam e aí volta o processo, tá? Mas ali é porque é caatinga mesmo, e a caatinga é assim mesmo. Perde as folhas no período seco. Entendeu? Professora, no caso aí, então, elas entram em estado de dormência? Não se aplica o termo, né? Mas é um estado de redução considerável dos seus processos fisiológicos, porque
vamos dizer assim, que ela está meio que sobrevivendo apenas àquele momento. Ela não está fazendo a alimentação dela, não está fazendo fotossíntese, ela reduz consideravelmente o metabolismo dela para sobreviver com aquilo que está armazenado no tronco ou na raiz, né? E aí, quando chegam as próximas chuvas, elas têm a capacidade, né, tem energia reservada suficiente para manter, para brotar, né, novas folhas. Ah, certo. E aqui a parte final é os gradientes de riqueza em espécies, tá? Tem a riqueza em espécies, a gente viu que ela varia no tempo, varia no espaço, mas ela também varia em função de gradientes, que a gente chama aqui de gradientes latitudinais, altitude, profundidade e, por último, a associação ecológica. Então, aí, a latitude é um dos fatores que vai influenciar na riqueza em espécies. O que significa esse gradiente de latitude? Então, a gente tem a linha do Equador no globo, né? Que delimita, vamos dizer assim, eu estou procurando a palavra aqui, mas não estou encontrando. Mas é onde a gente tem a zona tropical, que é a que recebe a maior, ela divide ao meio, vamos dizer assim. Enfim, não estou achando a palavra. Mas acima dela está o Trópico de Capricórnio e abaixo o Trópico de Câncer, né? Então, a gente tem essa zona que a gente chama de zona tropical. E a linha do Equador, que meia, vamos dizer assim, que divide ao meio essa zona tropical, é a que mais recebe incidência de radiação solar no globo, né? Justamente por conta dessa forma inclinada do planeta Terra. Então, o planeta Terra ele não recebe radiação solar por igual ao longo entre os polos, né? Mas essa zonazinha aqui central, ela recebe uma incidência de radiação solar maior pela posição dela, né? Então, lógico, isso vai influenciar na riqueza em espécies, porque você tem mais chuva, tem maior incidência de radiação solar, tem solos com mais nutrientes e, lógico, a intensidade da predação também vai gerar uma maior riqueza em espécies. Então, à medida que se distancia da linha do Equador para os polos, quer seja norte ou sul, a gente tem uma redução na riqueza em espécies. É o que essa imagem mostra. Aqui, a riqueza em espécies em função da latitude para as Américas, né, sul, central e norte, para África e Europa, parte da Europa, e aqui outra parte do restante da Europa, Ásia e a Oceania, né? Aqui que pega a Austrália e esses vários outros países aqui. Então, ó, a linha do Equador é o ponto de latitude zero, tá? E aí você vai aumentando esse valor de latitude para o norte ou para o sul. Então, nessa região aqui, por exemplo, entre 10 norte e 10 sul, é essa zona tropical, até 20, né? É essa zona tropical, que é onde tem maior riqueza. Então, se você ver aqui, ó, aqui nessa região das Américas, entre 0 e até 20 norte e até 30 sul, 30 graus, é onde a gente tem a maior quantidade de espécies de borboletas. Aqui para a região da África, onde a gente tem aqui latitude 0 a 10 norte, até 30 sul, é onde a gente encontra as maiores quantidades de espécies de borboletas. E aqui a gente tem uma variação grande, né, de até 40 norte e 30 sul, é onde a gente encontra, mas principalmente aqui, entre 0 e 10, é onde a gente encontra a maior riqueza em espécies, 123 espécies de borboletas,
aqui para essa região, tá? Então, quanto mais próximo dos polos, menor a riqueza em espécies, tá bom? Esse é um gradiente de latitude. À medida que se distancia da linha do Equador em direção aos polos, reduz a quantidade de espécies. Dúvidas ou perguntas aqui para essa parte? Professora, mas por que isso acontece? Por causa desses fatores aqui, ó. Como eu expliquei, a posição do globo levemente inclinada faz com que essa região equatorial ou tropical receba maior quantidade de radiação solar. Isso influencia no regime hídrico, né? Chove mais, os solos têm mais nutrientes, né? Então, é uma gama de fatores, de condições, são favorecidas por essa posição central no globo, né? Que é essa região da linha do Equador. É onde está a maior riqueza em espécies. São justamente nas florestas tropicais que ficam nessa zona. Tá? Então, à medida que se distancia em direção aos polos, a gente tem uma redução nas temperaturas, a gente tem uma menor incidência de radiação solar, isso vai influenciar na quantidade de plantas, que são base da cadeia alimentar, que aí vai influenciar nos consumidores primários, secundários, terciários, né, em toda a cadeia, reduzindo a quantidade de espécies à medida que se distancia dessas condições ótimas que são encontradas na zona equatorial ou tropical. Tá bom? Tá, então a gente pode dizer que essas zonas são aquelas zonas fitness, né, que a gente falou no conteúdo anterior, que são os lugares que eles melhores se habitam, né? Habituam não, como é o nome? A palavra é... Adaptam. Adaptam, justamente. Mais ou menos, assim, não tem, ali aquele gráfico que a gente falou, não tem muito a ver com isso. Mas assim, de certa forma, o fitness, porque assim, ali a gente estava falando para populações, né, aqui a gente já está falando para espécies, mas não deixa de ser uma zona onde muitas espécies encontram as melhores condições, né, ou apresentam o melhor fitness, né, mas não são todas elas, porque tem espécie, aqui, ó, você vê que a gente tem 4 espécies, mas a zona ótima para ela é essa, né, são espécies que toleram bem essa baixa temperatura, né, são aquelas que sobrevivem nas condições mais extremas, né, mas não deixa de ser o ótimo delas, né, simplesmente elas estão adaptadas a condições diferentes das condições aqui, certo? Certo. Então, passando aqui para outros 2 gradientes, de altitude e profundidade. Altitude, à medida que aumenta a altitude, diminui a riqueza em espécie. Esse gráfico mostra bem isso, ó. A gente tem nessas zonas menos altas, vamos dizer assim, até 4.000 metros, né? Uma quantidade razoável de espécies, é claro que até 500 metros é encontrado muito mais espécies, mas à medida que passa aqui de 6.000 metros de altitude, praticamente até 8.000 metros aqui, que é então o pico mais alto, né, praticamente não existe vida, porque as condições se tornam muito mais difíceis, né, muito mais adversas, muito mais estressantes, ou até mesmo muito mais extremas. E aqui mostra isso, ó, que de 500 metros até 3.000 metros, a quantidade de espécies de plantas aumenta. Passou de 3.000 até 6.000 metros, já reduz consideravelmente, de forma que em 6.000 metros você já não encontra mais plantas, aqui na região do México, tá? Chegou a 6.000 metros de altura, já não encontra mais. E a profundidade, a mesma coisa. À medida que aumenta a profundidade, diminui a riqueza em espécies. Por quê? Porque a gente tem uma menor incidência de radiação solar. Se tem menos radiação solar, tem menos fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar. Então, lógico, se não tem o produtor, não tem toda a sequência, né, de consumidores. Mas também porque quanto mais profundo
menos oxigênio tem, maior pressão, menor teor de oxigênio dissolvido, né? A menor radiação chegando, menor quantidade de recursos, então se tem menor heterogeneidade, tem menor variedade de recursos, então menor produtividade, então diminui a quantidade de espécies em profundidade. Tá? Então, aqui esse gráfico mostra isso, que aqui, de 0 a 2 metros, é onde está a maior quantidade de espécies. A partir disso, né, já diminui. E aqui só vai até 5 metros, mas se botar 400, 500 metros, 1 quilômetro, 2.000 quilômetros, 2.000 metros e tal, já reduz consideravelmente a quantidade de espécies que vivem num ambiente tão extremo assim, né? E o último, que é a sucessão ecológica, também é uma forma da riqueza em espécies ser alterada ao longo do tempo, tá? A sucessão ecológica são as mudanças que ocorrem numa área ou que não tinha vegetação, a princípio, que está começando a se desenvolver, ou uma que tinha, mas foi desmatada e passa a se desenvolver, né? Então, primeiro a gente tem as espécies pioneiras, que depois são substituídas por outras espécies. Aqui são herbáceas, e depois para subarbustivas, arbustivas, árvores, até árvores de grande porte na última fase, né? Então, aqui você vê que há uma variação na riqueza em espécie, não no espaço, mas no tempo, né? O espaço é o mesmo, que está sofrendo alterações, né? Então, essa riqueza, ela se altera ao longo do tempo, no mesmo espaço. O terceiro, é o quarto gradiente de variação na quantidade de espécies. Então, concluindo, a riqueza da espécie é determinada por fatores que variam no tempo e no espaço. A gente viu todos esses fatores: produtividade, heterogeneidade, intensidade da predação, ou no tempo, como as variações climáticas e a sucessão ecológica, tá? E aí, esses fatores incluem relações interespecíficas, a gente viu predação e competição, características do ambiente físico-geográfico, variações climáticas e a disponibilidade dos recursos. E é isso, as nossas referências, alguma dúvida ou pergunta? Não,